E neste domingo, o Coritiba entra em campo no Maracanã contra a equipe do Flamengo. O Flamengo que anunciou Jorge Sampaoli como técnico para o restante aí da temporada de 2023. Será que é para o restante da temporada, Irapitã Costa? Pois é, vai passar muito por resultados, né, Osmar? Mas convenhamos, eu acho que é uma tacada onde o Flamengo tenta corrigir a sua rota, né? Depois do fracasso que foi a passagem do português do Vitor, né? O Vitor Pereira não deu certo, muito pelo contrário, né? Bagunçou o ambiente, bagunçou o time e a gente está vendo o que está acontecendo, né? O Flamengo com uma decisão atrás da outra e perdeu todas. Mas você acha que isso é bom ou é ruim para o Coritiba, o anúncio que foi feito? Eu acho que assim, para o Coritiba, ele vai enfrentar a pressão de um time que já vislumbra o seu futuro. Mas não, Jorge Sampaoli não vai fazer milagre, né? Ele vai, no máximo, observar esse jogo. Então, o Flamengo vive um momento delicado, porque tem um time ligeiramente envelhecido, com sérios problemas táticos, e isso ficou muito evidenciado na derrota para o Maringá na Copa do Brasil, né? A derrota por 2-0, que poderia ter sido mais. E o momento do Flamengo é de pressão. Mas acredito que o anúncio do novo treinador já dá aquela arrefecida no ambiente da torcida. Então eu imagino que o Coritiba vai sim enfrentar uma pressão da torcida do Flamengo lotando o Maracanã neste jogo de domingo. Correto. Bom, e o Coritiba, hein? Vamos saber agora como vem o Coritiba. Ô, Nicolas França, como que joga o Coritiba neste domingo contra a equipe do Flamengo às 4h no Maracanã? Olá, Osmar Antônio. A não ser pelos zagueiros Henrique, que se recupera de lesão, e Jean Pedroso, que está com a seleção brasileira sub-20, o técnico Antônio Oliveira conta com força máxima do Coritiba, pensando em montar o time que estreia no Campeonato Brasileiro neste domingo contra o Flamengo, no Maracanã. E de qualquer forma, se estivessem à disposição, tanto o Henrique como o Jean ficariam no máximo com opções no banco de reservas, já que a dupla de zaga titular hoje é formada por Bruno Viana e Kusevich. O treinador tem dúvidas em relação à partida com o Sport na última quarta-feira, o empate por 3-3 no Couto Pereira pela Copa do Brasil. Ele pode fazer alterações, especialmente nas laterais, já que o Natanael e o Vitor Luiz não fizeram uma boa apresentação. Na direita, o Natanael pode perder o lugar para o Bruno Gomes, que é titular no meio, mas seria deslocado ali, improvisado no setor. E na esquerda, o Jamerson, que estreou entrando durante a partida contra o Sport, pode fazer seu primeiro jogo como titular, com a camisa alviverde. Uma grande possibilidade é o Júnior Urso ser titular agora no meio de campo, especialmente se o Bruno Gomes for mesmo deslocado para a lateral direita. Provável formação do Coritiba tem o goleiro Gabriel, a linha defensiva com Natanael ou Bruno Gomes, Bruno Viana, Kusevich e Vitor Luiz ou Jamerson, no meio de campo Andrei, Lisiero e Júnior Urso, e na frente o William Potker, mantido na equipe, mesmo que o Caio César tenha entrado muito bem diante do Sport no segundo tempo. O Potker ao lado de Aleph Manga e Rodrigo Pinho. É com esse time que o Coxa vai tentar estrear bem no Brasileirão contra o Flamengo no Maraca. Osmar. Obrigado, Nicolas França. E aí, para mim, o que eu acho mais interessante, Irapitã, não sei se você concorda, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o time disputou o Campeonato Paranaense e não se sabe ainda o time que coloca em campo. Pois é uma situação e talvez assim um ponto a mais do que você diz, Osmar, é que teve 30 dias para treinar. É verdade. Teve 30 dias de treinamento e você ainda não sabe qual é o time que joga. Fez jogo-treino contra o São Paulo, contra o Corinthians, São Paulo, contra o São Paulo, contra o São Paulo, Londrina. Contra o Londrina. Teve 30 dias para treinar e não sabe que time vai colocar em campo. O que se viu de diferente é que utiliza, teoricamente, 3 médios, mas jogadores com mais poder de contenção, né? E o Júnior Urso talvez se destaque um pouquinho mais em termos de criatividade do que o Bruno Gomes. Mas ele mantém o Potker, por exemplo, que não jogou bem contra o Sport. E o Caio entra bem e não tem a oportunidade. Aí fica essa dúvida em relação às laterais. O que eu vejo assim é que o Coritiba perdeu 30 dias da sua vida neste período de treinamento, porque não aconteceu absolutamente nada. Eu já acho que perdeu mais, eu vou discordar de você. Para mim, perdeu
Nós estamos em abril. Em abril. Pra Já mim, foram alguns perdeu meses. o primeiro meses. trimestre. É, Ou o mas- primeiro quadrimestre. Mas o que eu digo assim é que perdeu 30 dias porque contra o Sport eu não vi absolutamente nada de diferente daquilo que a gente viu do Coritiba no Campeonato Paranaense, onde ele já foi mal, né? Onde ele fica no meio do caminho. E aí você imagina que alguma alteração possa ocorrer. As trocas feitas de algumas peças não surtiram efeito. E eu sou contrário àqueles que acham que foi um jogão, porque tivemos 6 gols na partida. Quem fez um grande jogo? Aleph Manga com hat-trick. Ponto. O Coritiba não apresentou um bom futebol, demonstrou deficiência na defesa, não teve criatividade e viveu de bolas longas para o Aleph Manga. Acho muito pouco para quem vai encarar aí uma maratona de Campeonato Brasileiro. Palpite, Irapuã Costa, se você fosse fazer aquela aposta, como que seria o seu palpite? Apesar do momento ruim do Flamengo, eu diria um momento péssimo do Flamengo, eu ainda aposto numa vitória do Flamengo 2-1. Lembrando, hein, estaremos acompanhando de perto essa partida também. Todos os detalhes desse jogo entre Flamengo e Coritiba, você acompanha comigo, com Irapuã Costa, com Marcelo Ortiz, com Gil Rocha, com toda a nossa equipe, domingo, a partir das 10 da noite, no CNT Esporte Debate, e depois a partir das 10h45 da noite, no Tempo Extra. Até lá!